vou lá dar um, então, na minha apresentação, no meu... Isso, faz isso. Vou lá, então. Fazer o quê? Acessar o vídeo. Aí, aqui ele já tá aparecendo. Tá ótimo o som. Pegou o sussurro da Paula aqui. Calma. E vai aparecer eu falando isso aqui, tá? Tem diferença, então. Se quiser abrir aqui, não vai atrapalhar, não. Só dá pra assistir no aplicativo, eu não tenho. Bonito. Porque eu vou captando ali, que tá demorando um pouquinho para aparecer, mas já vai ficar. Já tá com áudio. Aí, eu chegando agora. Deixa assim. Tem que ter o aplicativo. Pronto aí, Thiago? Pronto, na hora que você quiser. Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos começando aqui com essa primeira live do Coletivo Educação de Poços de Caldas. É uma primeira experiência nossa esse ano, fazendo esse tipo de compartilhamento. E num momento bem legal, janeiro de 2020, o Coletivo Educação ele completa 5 anos. Nós já conseguimos fazer algumas ações interessantes aqui em Poços. Quem acompanha um pouquinho o trabalho do coletivo sabe disso. Então nós já conseguimos trazer nomes importantes da educação nacional para palestras, nós já conseguimos estabelecer diálogos com o poder público, elaborar pautas para os candidatos ao executivo, dialogar também com outros coletivos, com sindicatos, principalmente em momentos aí importantes para a educação municipal, seja reivindicando nossos direitos, seja resistindo a determinadas tentativas de prejudicar, né, a educação. Então, o Coletivo Educação chega a esses 5 anos atuante e nós esperamos que 2020 seja um bom ano, que nós possamos mesmo fazer com que a educação avance de maneira gratuita, de maneira
laica, de maneira efetiva, com qualidade, que a nossa sociedade tanto precisa. Sou Cleiton, sou professor de História, trabalho na rede municipal, na rede estadual, faço pesquisas também, trabalhei nos últimos anos com formação de professores e é um prazer iniciar essa conversa com vocês. Espero que acessem, compartilhem, divulguem, participem aqui conosco desse bate-papo que nós vamos começar, né, iniciando essa primeira live, trazendo aqui o professor Leonardo. Nós estamos ainda em um período de férias, né? Os professores da rede particular até voltaram essa semana, já tem vários colegas trabalhando, mas os professores da rede pública ainda têm aí cerca de 15 dias de férias. Então nós vamos começar essa live, né, essa proposta, com um tema que é dialogar um pouco a respeito da educação na Inglaterra e, é claro, falar sobre educação no Brasil, falar um pouquinho aqui sobre o nosso pedaço. O Leonardo, ele tem um currículo bem extenso aqui, né, Leonardo? Prazer em recebê-lo. É muita idade, né, Cleiton? Tem uma caminhada bem interessante. E o Leonardo é físico, educador, bacharel e licenciado pelo Instituto de Física da USP, mestre em Astrofísica pelo Instituto de Astronomia e Geofísica da USP e ensino de ciências pelo programa Interunidades da USP também. Está terminando seu doutorado em Educação na Universidade de Cambridge, onde morou por 5 anos, e nosso diálogo aqui vai ser muito para o Leonardo poder compartilhar essa experiência de morar fora, fazer pesquisa fora, ter contato com as escolas de lá, para ajudar a gente a pensar a educação aqui também. O Leonardo trabalha com formação de professores, também como professor de física, foi coordenador pedagógico do Profiama, tá certo, Leonardo? Da TV Escola. Programa Sala de Professor. Da TV Escola, né? E também trabalhou para o Instituto de Ciência Hoje. Ele é editor, publica artigos acadêmicos e também material didático, e é um prazer recebê-lo aqui. Antes de começar aqui a conversa com o Leonardo, já compartilho com vocês que a nossa proposta é ter essa live depois disponível em um canal do Coletivo Educação no YouTube, e que isso sirva de auxílio para as escolas poderem discutir, pensar, dialogar, muitas vezes em momentos de estudos coletivos, que esse material também tenha uma serventia para poder auxiliar as escolas a serem aquilo que nós desejamos, como eu já disse antes. Então é um prazer tê-lo aqui, Leonardo. Agradeço o convite, uma honra, um prazer dialogar com você, Cleiton. Tudo bem, né? Leonardo, uma das questões que tem sido muito debatidas no Brasil nos últimos anos, e já tem alguns bons anos, é a questão do ensino por habilidades. Como é que os alunos eles podem aprender a aprender, não somente reproduzir conteúdos, não somente decorar um determinado assunto para poder sair bem na prova, mas como é que eles podem, de fato, assimilar o conhecimento, assimilar as habilidades de uma forma que eles tenham autonomia para pesquisar, para estudar a partir deles mesmos. Como é que você viu isso na Inglaterra, durante o período que você esteve lá? O que seria possível compartilhar nesse sentido? Ok, então, pergunta interessante, porque foi um dos primeiros impactos que eu tive quando eu estudava muito em bibliotecas, em café, então sempre tinha muitos alunos do ensino médio, né, ou do ensino fundamental ali compartilhando mesa. E uma coisa que chama muita atenção é que eles tinham uma estrutura de ensino, de estudo, né, uma forma de estudar, que era nítido que não era assim desenvolvido de maneira pessoal, individual, né, era nítido que tinha uma certa intencionalidade naquilo que eles estavam fazendo, né, e que a escola, alguns professores, desde o primário, ensinavam eles a estudarem, né. Então isso se refletia no mercado, nas papelarias, né. Então, por exemplo, todos os alunos que sentavam do meu lado e abriam um texto para ler, eles tinham um conjunto daquelas canetas marca-texto, que em geral a gente só usa aqui amarelo, a verde, né? Eles tinham um estojo de várias cores, né? E usavam 3, 4 cores diferentes no mesmo texto. Então eles tinham ali uma escala já na cabeça, que o amarelo representa aquilo, o verde representa uma outra coisa, o azul uma outra coisa, né? Um outro artefato ali para o ensino, para o estudo muito comum é um chamado cartões de memória, memory cards, que a gente usa às vezes para fichar texto, né? Que no Brasil é até difícil encontrar, às vezes o conjunto ele é muito caro,
Mas nas prateleiras lá das papelarias inglesas eram de vários tamanhos, de várias cores, com pauta, sem pauta. E todo aluno tirava também um bloquinho enrolado num elástico. Você via ali que estava organizado, né, a sequência do conteúdo, que era importante, tudo marcado com cor também, né. Usavam muito post-its de cores diferentes, então você via que tinha um código de cor ali. E um dia eu fiquei impressionado, uma menina sentou do meu lado para fazer uma redação. E aí eu voltei para fazer minhas coisas, quando eu olho de novo para a mesa dela, ela tinha um mapa conceitual, né, do que seria já a redação dela. Então ela não começa já escrevendo, mas tinha um plano por trás, né, setas, com balãozinhos ligando, para depois ela redigir aquilo, né. Então é uma coisa que eu não tive na minha educação aqui no Brasil, não me lembro, né, de ter sido ensinado a estudar, de ter sido a desenvolver uma habilidade, né. Lembro também de umas aulas que eu acompanhei do curso de pedagogia, era uma disciplina que seria a metodologia do ensino de ciências, né? E o professor também ele era muito instrumental, né? Então assim, olha professores, quando vocês forem fazer um experimento, tem essa parte e essa parte, né? Um tipo de experimento que se faz na escola é o teste justo. Você quer descobrir, por exemplo, se uma variável, estamos discutindo evaporação, calor influencia ou não na evaporação, como se faz um experimento, né? Então você tem a variável calor, você tem que controlar as outras variáveis como o tempo. Então era muito instrumentalzinho, muito de maneira instrumental que ele dava isso. Tinha um modelinho que era para completar os espaços em brancos, né? Aí acho que a ideia é você tirar o modelo e você se apropriar daquilo, né? Internalizar aquele modelo para depois já ser seu, já pensar de forma mais autônoma, né? Sim. Então, o que eu tive contato disso, eu acho que isso é ensinado de maneira explícita, né? E não lembro de ter tido isso na minha educação formal aqui no Brasil, né? A percepção que você teve então é que essa organização com os estudos, ela começa mesmo nos anos iniciais, passa pelo equivalente deles ao nosso fundamental, o ensino médio, e chega até a universidade. Chega até a universidade, Eu lembro, aí eu fui relembrar os livros de inglês que eu estudei, né, metodologias de ensino de línguas de inglês, e os modelos de carta, né, você tem um modelo de carta para reclamar, um modelo de relatório, né. Então é sempre esse modelo que você vai se apropriando aos poucos, completando os espaços pequenos, para depois você ser o criador ou o autor da sua própria carta, né. Entendi. No Brasil, muitas vezes, quando se propõe um método semelhante, mais instrumental, como você disse, muitas vezes vem uma crítica de que pode ser um ensino muito para reproduzir, que não é muito crítico. Não é essa a percepção que você teve, então? Não é essa percepção que eu tive, porque eu conseguia ver ali algo que era muito prático para eles, né? Podemos falar pragmático, talvez, né? Você aprende a fazer uma redação desse jeito, só que depois a redação final era brilhante, né? Eles escrevem muito bem. Quando você chega na universidade, né? A universidade trabalha com a ideia muito de essays, que seriam ensaios, vamos dizer, de 3, 4 páginas. Eles sabem uma estrutura argumentativa, de um texto argumentativo, de maneira muito forte, né? Sim. Então, pode ter esse lado mais, que não seja crítico, que é memorizado talvez, né? Mas eu acho que tem um efeito pragmático que eu achei importante de vivenciar isso de maneira concreta lá assim. Certo. Nós temos aqui o Thiago Mafra e a Ana Paula, eles estão conosco, dando suporte, fazendo aqui a transmissão. Então, o pessoal que está acompanhando, sei que a arte da nossa live ela foi compartilhada em muitos grupos de escolas, tinham professores perguntando se a gente já estava começando e tal. Então quem quiser participar, encaminhar alguma pergunta, algum questionamento, compartilhar alguma experiência sua que for possível, pode fazer para a gente poder melhorar aqui o nosso diálogo. Uma outra questão, né, pegando a partir disso que você estava dizendo também, é que parece que tem um aspecto cultural envolvido nesse processo, não é? Nós brasileiros talvez não tenhamos o hábito de ter uma organização como você acompanhou, pôde vivenciar lá. Você acha que essa questão cultural ela acaba pesando também? Pesando talvez tenha umas palavras um pouco pesada demais para não ficar no trocadilho, né? Mas com certeza tem uma influência muito grande, né?
Vivi isso dentro da academia e vivi isso dentro das escolas e, enfim, no modelo, na própria sociedade, né? E o curioso é que o meu tópico de estudo era o diálogo de sala de aula, então era a comunicação, né? E apesar do foco da pesquisa ser a comunicação de sala de aula, né, entre alunos, entre professor e alunos, eu acabei vendo a comunicação em outros contextos também, né? Coisa que eles fazem, eles têm essa ideia do debate muito inato deles, né? A Câmara dos Comuns lá, o Parlamento Britânico, você tem debates que são organizados, são fortes, né? Coisa que a gente não vê isso na nossa Câmara, por exemplo, né? Você tem um programa de televisão que chama Grandes Questões, todo domingo de manhã. Então tinha uma questão polêmica e tinha uma plateia de 20, 30 pessoas, né, das mais diversas composições, formações e bagagens, e todas ali se posicionam com voz e dando opiniões controversas. Acompanhei muitos debates ouvindo rádio, né, eu lembro de um que era sobre o sistema de saúde deles, tinha muito imigrante chegando lá, os imigrantes usando o sistema de saúde, e as pessoas ligavam lá para conversar com o locutor e falavam, não, eu sou contra isso, sou a favor, eles pagam imposto, eles podem usar, não, eles não são britânicos, né? Então é um diálogo assim, muito, muito claro, né? Que vi também no diálogo parental entre pais e filhos, né? Muito, eu diria, muito racionalizado, né? Então o pai, difícil ver um pai gritando com o filho, e quando ia ter alguma interação, sempre colocava uma evidência, sempre punha uma justificativa e pedia para o filho refletir, né? Como assim? Você pode Do tipo... explicar isso no cotidiano? Como é que você acompanhou? Como é que você assim, pensou? em geral a gente fala assim, tira o pé da cadeira, fala assim pro menino, pra menina, né? Eles falam assim, olha, seu pé tá sujo, né? Você vai sujar a cadeira, você acha que isso é uma boa atitude? Né? Então você vê que tem um caráter mais reflexivo no lidar, né? Vivi isso com a minha orientadora, por exemplo, né? Nós brasileiros nós interrompemos muito uns aos outros, né? Festa de família tem 3, 4 falando ao mesmo tempo, né? Mas lá às vezes eu estava conversando com a minha orientadora, ela esperava eu completar tudo que eu tinha que falar, né? Às vezes eu queria assim, pô, me interrompe porque eu estou perdendo o fio da meada aqui, ela ficava esperando, né? Eu tinha que acabar para ela fazer a colocação dela, né? E essa colocação nunca era muito impositiva, né? Eles têm umas estratégias de linguagem para deixar a coisa mais amena, né? Então ela fala assim, por que você não pensa em fazer isso, né? Sim. Só que nessa amenidade, por que você não pensa em fazer isso, na verdade o que eles querem, ela está falando, faça isso, né? Certo. Então eu lembro numa passagem que ela queria que eu invertesse uma estrutura lá da introdução, ela falou assim, por que você não inverte, né? Aí eu voltei para casa, reli, disse, não, acho que não tem que inverter. Devolvi o texto do jeito que estava, ela falou assim, olha, por que você não pensa em inverter, né? Aí eu entendi qual que era o ponto de fato, aí eu voltei e fiz a inversão que de fato achei que melhoraria a estrutura do texto, né? E depois eu fui ver essa comunicação na sala de aula, né? Eu visitei algumas escolas, acabei vendo muitos trechos de vídeos, né? A gente tinha um grupo de pesquisa do diálogo de sala de aula, e aí vi trechos de diálogos de sala de aula da China, vi da Espanha, vi do Chile, vi da França, né? Vi muito do sistema inglês, né? E são dinâmicas, todas são completamente diferentes uma das outras, né? E, afinal, toda essa cultura aparece ali na interação social dentro da sala de aula, né? Mas tem técnicas, tem caminhos para ser desenvolvido, não é algo, essa sua pesquisa sobre o diálogo em sala de aula, há um conjunto de como fazer também, não é algo que seja espontâneo. Eu digo porque às vezes no Brasil a gente escuta dos professores que os alunos têm muita dificuldade em argumentar, de debater, de participar, que às vezes são passivos demais, mas o que você percebeu lá são técnicas para que isso seja feito. Tem uma parte que é espontânea e natural, que é o que a cultura nos dá, né? Então, por exemplo, o inglês esperar você acabar de falar, né? Isso acho que não chega a ser ensinado para eles, é o que eles aprendem, né? Mas no âmbito da pesquisa, uma boa parte da pesquisa acadêmica é um estudo naturalista, de você identificar como é o padrão, encontrar padrões, né, e fazer uma análise sobre aquele fenômeno que acontece na sala de aula, mas uma parte é de intervenção, né? E aí quando vai para uma intervenção, existe na academia o que é um diálogo academicamente produtivo, vamos dizer assim, né?
E eles estão agora, o campo oferece algumas estratégias, né, para você deixar você modelar esse diálogo de maneira mais produtiva, né? E essa foi parte da minha pesquisa. Certo. Então, mais do que boa vontade, é preciso também saber como conduzir respeitando a cultura local para que esse diálogo aconteça. Eu acho que uma parte importante, Cleito, é você trazer isso para uma reflexão e conscientização do professor, que isso em geral não é âmbito de reflexão. Né? Em nenhum curso de pedagogia ou em nenhum material didático existe uma forma que você fala assim, como que você interage com os seus alunos? Né? Você faz muitas perguntas, né? Você aprofunda a fala do aluno, né? Você já está satisfeito com a primeira resposta dele. Às vezes você não entende o que o aluno fala, ou fala incompleto, né? Você fala para ele, fala um pouco mais, me dá um exemplo, explica de uma outra maneira, né? E dificilmente você pede para o colega dele do lado reinterpretar o que ele disse, falar se ele concordou ou não, né? Então isso, eu acho que trazer o elemento, olha, o diálogo é uma ferramenta de ensino e eu posso operar ela de maneira melhor. Isso eu acho que já é um ganho muito importante, né? Para a gente começar a prestar atenção nisso. E depois ir refinando essa reflexão com a prática mesmo, né? Você começar a se reparar quantas perguntas você faz, de que maneira você retorna, a forma como você avalia, né, a resposta do aluno. Você já fala assim, não está certo, não, eu não gostei, né? Ou vamos pensar um pouco melhor. E aí tem vários trechinhos que eu já vi muito interessantes, né? Teve um, por exemplo, que isso era um professor lá na Inglaterra, ele estava com ele queria chegar no calor, era um professor de ciência, queria falar sobre o calor. Sim. E ali ele resolveu puxar que os alunos já sabiam e começou a relembrar uma experiência que eles tinham feito de uma campainha. Os alunos tinham construído uma campainha um tempo antes. Aí ele tentou puxar por isso, aí eu disse, mas o que vocês repararam na campainha? Aí os alunos falavam, faz barulho, tinha faísca, era ligado na tomada. E não vinha o que o professor queria, que era o calor, né? E aí depois de uns 3 minutos lá, ele via que não estava gente, ele disse, mas não esquentou? Esquentou então, calor. E aí conseguiu o diálogo, né? Tudo, na verdade, a questão do diálogo também ela é muito efêmera, né? Você não consegue se planejar muito. Eu não sei qual vai ser a 10ª palavra que eu vou falar daqui a partir de agora, né? Sim. Então é uma tentativa e erro, você dá uma liberdade e tentar por um caminho, se não está chegando, faz um corte. Aí você vai fazer uma escolha, ou você embarca na ideia dos alunos, e aí você vai ter que analisar seu currículo, o tempo de aula, o que você tem que cumprir, a avaliação do final do bimestre, a avaliação do Enem, enfim, é uma reflexão que você tem que fazer. Se você embarca na ideia deles, no que eles estão gostando de discutir, ou se nós vamos para o conteúdo, que a gente tem que cumprir ao mesmo tempo, né? Você está falando aqui, eu estou me lembrando de uma vez, algum tempo atrás, você compartilhou comigo, sei que a tua pesquisa está agora, né, na reta final e tal, tem coisas que você ainda deve estar discutindo, mas eu lembro de você compartilhar de uma experiência que você fez com foguetes com os meninos, e aí um dos meninos arrumou uma forma mais fácil de passar o barbante, eu acho, né? Como é que foi isso? A questão do foguete é assim, uma coisa que é muito clara, né? Eu organizo os alunos em grupo, e aí eles tinham que... Eu dei 2 fotos para eles, mostrei 2 fotos, uma era um avião, outra um foguete, eles tinham que falar o que era diferente do avião para o foguete, né? E aí quando eu chego no grupo que está discutindo, é muito comum um aluno virar e falar assim, professor, um tem asa e o outro não. Eu falo assim, não sei, conversa com o seu colega. Eu queria desenvolver o diálogo em grupo, né? Sim. Então eles não veem muito que o outro, eles podem aprender com o outro. Né? Eles acham que o professor sempre vai dar a resposta, né? E não valoriza muito, posso aprender com o meu colega, a gente pode discordar e concordar, né? Aí dando a sequência dessa atividade, eles tinham que eu dava uma bexiga, um durex e um barbante e um canudo, eles tinham que construir um foguete, né? E a parte mais difícil era passar o barbante dentro do canudo, né? Aí o menino nunca tinha visto isso, ele pega, põe de um lado, ele suga o barbante para dentro e tal, né? Fica muito feliz e ele fala, eu consegui fazer, e vai todo mundo aprender com ele, né? Sim. E aí ele passou a compartilhar então como é que ele tinha feito com os outros. E eu passei a compartilhar também depois nas próximas aulas, né? Essa forma que ele descobriu. Você fez algumas colocações também dizendo de como é que os pais falam com os filhos, né? Falou do ambiente acadêmico, falou da mídia também, como é que os debates eles são realizados na TV. Eu acho interessante essas colocações porque muitas vezes as pessoas se esquecem que as dificuldades e os acertos da escola elas estão relacionadas com o que acontece na sociedade de forma geral, né? Então aqui no Brasil muitas vezes a gente não consegue ir à frente naquilo que a gente planeja por conta também de limitações que tem na nossa sociedade, como
muitas vezes a dificuldade de organização e do diálogo. Você consegue ver nitidamente essas diferenças de outros setores, de outras instâncias sociais que impactam positivo ou negativamente a nossa educação aqui? Acho que você está coberto de razão, né? Assim, se a gente vai tratar problemas da escola e ficar só dentro da escola, dentro dela, que o problema está dentro dela, é uma falácia enorme, né? Cada vez mais, assim, pais, famílias, e tem que participar, né? Dentro da escola, o poder público tem que participar, de fato, né? Ser mais operante nesse sentido, né? Sim. As escolas lá na Inglaterra, eu sinto que elas têm uma autonomia bastante grande, né? O governo tem inspetores que avaliam as escolas anualmente. Então é comum ter o dia da inspeção em que vai alguém do governo, que seria o departamento, o Ministério da Educação, assistir a aula do professor e analisar aquela aula, né? Isso é uma prática. Mas elas têm bastante autonomia. Fazendo uma coisa da nossa cultura, que te interrompendo agora, mas isso é uma coisa que no Brasil muitas vezes desperta críticas e um posicionamento contrário dos professores. Acho que também por outras experiências que eles passaram, né? Mas por outro lado o professor muitas vezes ele se sente solitário no seu trabalho docente porque não tem esse acompanhamento, não tem esse feedback, não tem alguém que esteja ali com ele em sala de aula que possa sugerir, não é? Olha, isso aqui deu certo, isso aqui foi mais relevante ou não. Eu costumo falar que o trabalho do professor muitas vezes é clandestino, né? Você fecha a porta da aula, você está praticamente sozinho ali, com a autonomia que você tem dentro da sala de aula, né? Mas não existe muito espaço de trocas, né? Mesmo professores de mesma disciplina, né? Eu dei aula por cerca de 10 anos, não lembro uma vez do diretor da escola ou do coordenador ter assistido a minha aula, né? Então, se vinha alguma elogio, alguma reclamação dos alunos ou dos pais, essa elogio não era verificado de maneira concreta ali na sala de aula, né? É uma coisa que muito comum lá na Inglaterra. Eu já vi o diretor falar para o professor, olha, hoje eu vou lá assistir a sua aula, né? E depois era professor iniciante, era o primeiro ano dele na escola, depois ele vai lá na mesa do diretor e o diretor faz eles têm uma palavra feedback que eu acho muito interessante, não é uma avaliação, né? Vou te dar um retorno, vou te dar um comentário sobre o que eu vi, né? Não é punitivo, né? Não é crítica pessoal, né? Em geral é com base em evidência, em argumento, né? Eu acho que eles usam isso de maneira muito, muito adequada. E não é punitivo, coisa que aqui no Brasil eu acho que tem a punição muito pessoal, né? Uhum. Você não gostei do tom da sua voz, não gostei da letra, ou que você usa o quadro, assim, mas, gente, vamos falar de educação aqui, né? E o próprio, eles têm uma técnica, eles chamam de crítica sanduíche, né? Que eles sempre começam te elogiando, que seria o sanduíche tem o pão, a carne e o pão, né? Certo. O grosso da crítica é o meio, mas eles sempre acabam te elogiando, começam e acabam te elogiando. Então destacando os pontos bons, e aí depois no meio tem o recheio, que é a parte mais crítica. Que você deveria se atentar mais. Deveria se atentar mais, né? Nas salas de aula, pelo que eu já li, é comum ter a figura do professor assistente. Como é que funciona isso, esse professor assistente lá na Inglaterra, e como é que é o próprio ambiente de uma sala de aula? Uhum. Aqui muitas vezes nós temos salas com muitos alunos, é uma realidade da escola pública, os equipamentos não são muitas vezes os mais adequados, apesar de termos avançado bastante nos últimos anos. Mas como é que é esse ambiente de sala de aula lá? Uhum. Vou começar, acho que pela uma parte mais que veio aqui na minha mente agora, que eu fui assistir uma aula de um colega meu, ele era professor de física, lecionava nos últimos anos, e aí já tinha as matérias optativas, né? Então ele pegava um grupo de 9 alunos que queriam muito estudar física, estavam fazendo as matérias mais avançadas de física, né? E ele trabalhava coisa de física moderna, de quântica, de radiação de corpo negro, que requeria equipamentos que eu tive só na universidade. Então, a estrutura física da sala, aí vamos ter que fazer uma separação também, né? Existe uma diversidade muito grande do sul para o norte da Inglaterra, das zonas mais centrais, das zonas mais... Tem regiões mais pobres, as escolas, tem uma diferença também que não é tudo uniforme e homogêneo, né? Eu vivi uma realidade que, de certa maneira, foi uma bolha, né? Eu fico 5 anos que eu morei em Cambridge, que é reconhecido deles uma zona rica, de pessoal por causa da universidade, gente, né, com boa formação, muitas empresas de tecnologia, então ali é um ambiente mais, que não condiz talvez com a realidade total, né? Mas o ambiente de uma sala de aula lá,
ela não é esse um carro 4 paredes com um quadro no fundo, né? Mas eles têm, que eu acho muito bonito, muito rico, eles têm espaços de aprendizagens, né? Então, toda sala de aula tem uma pia, se o professor de artes ou de ciências precisar fazer alguma coisa rapidinho ali, tem uma bancada de demonstração, né? Desde 2000, todas as escolas têm uma lousa digital, quer dizer que já está conectado na internet, né? Tem aplicativos de interação com os alunos. As salas de aula lá devem ter entre 20, 30 alunos, não são salas tão pequenas nesse sentido, mas tem o canto da leitura, então tem uma decoração diferente, prateleiras diferentes, as mesinhas mais coloridas, né? Sempre tem um computador ou dois no outro canto da sala de aula, tem alunos trabalhando de maneira independente, né? Sobre os professores assistentes, eu visitei uma escola que tinha o professor e tinham 2 assistentes, um acho que era voluntário, né? Era uma senhora já aposentada, ela era voluntária, a outra era contratado, e eles tinham uma dinâmica de separar os alunos por habilidade. Então o professor de matemática sabia ali, separava os alunos em baixa, média e alta habilidade, e uma vez, 2 vezes por semana eles faziam trabalhos mais específicos nesse sentido. Sim, essa é uma dificuldade que nós temos aqui, né? Muitas vezes de lidar com os níveis distintos dos alunos em sala de aula, dar mais atenção para quem precisa de mais atenção e estimular aqueles que já estão no nível mais avançado. Né? Então essa figura do professor assistente acaba sendo fundamental para isso. Fundamental para isso, para a organização da sala de aula. Né? Certo. Quem chegou acompanhando a gente depois, né, que nós já havíamos iniciado a live, essa é uma primeira live do Coletivo Educação aqui de Poços de Caldas. Durante o ano nós pretendemos fazer outras. Como nós estamos nesse período de férias, estamos começando com um tema bem mais agradável, bem mais tranquilo. O professor Leonardo Lago compartilhando a sua experiência, estudando e pesquisando na Inglaterra, e ao mesmo tempo nós vamos pensando aqui, né, o nosso pedaço, o Brasil, um pouco aí a realidade de Poços, como nós estamos. Então outras temáticas devem ser abordadas durante o ano, com outros membros do Coletivo Educação fazendo parte, apresentando aqui, a gente vai compartilhando como é a nossa forma de funcionar mesmo. Inclusive, né, a gente tem a intenção de, durante o ano, fazer uma live para avaliar a educação municipal, porque a atual gestão ela assinou um compromisso com o Coletivo de Educação, com pontos que nós levantamos, foi assinado pelo prefeito, e a gente pretende, né, nesse ano, que é um ano que nós teremos eleições, fazer uma avaliação até que ponto a educação municipal avançou nos pontos que nós compartilhamos com eles e até que ponto nós ainda temos que avançar, temos que melhorar. Leonardo, você estava falando da estrutura das escolas, a gente estava conversando sobre isso, mas tem notícias também, né, no Reino Unido de cortes na educação, principalmente depois de 2010, parece que o investimento não tem sido como antes, ou pelo menos não está na crescente como vinha antes. E como é que está essa questão de financiamento da educação lá? Como é que você acompanhou isso? Que tipo de experiência que você teve? No Brasil é uma luta enorme dos professores para poder ter um salário digno, né? Minimamente digno. E qual é a realidade que você vivenciou lá? Eu acho que eles estão também enfrentando um problema de financiamento, comparando com os anos anteriores, né? E de formação também de professor. A carreira lá não é valorizada. Vários professores deixam o cargo depois de alguns meses, então eles têm uma evasão também que ressoa bastante aqui com a gente. Eu me lembro de estar assistindo televisão lá no horário nobre. A gente fica desesperado, não é só aqui, né? Não é só aqui, né? No primeiro mundo, lá de outros lugares. Mas eu me lembro de estar acompanhando a televisão no horário nobre, 8 horas da noite, e o Departamento de Educação fazendo uma propaganda, convidando as pessoas, venham ser professor. Você tem um salário de 23 mil libras anuais, que não é um salário elevado lá, né? Um mecânico, por exemplo, ganha mais do que isso, né? E eles convocando as pessoas para entrar para a educação, que eles vão ter um corte de falta de professores em breve também, né? Eu tenho um colega canadense que foi fazer o mestrado lá em Cambridge também. Ele era professor de química em Winnipeg e ele começou a dar aula de química lá. E ele falou assim, olha, no Canadá eu ganho 2 vezes mais e gasto 2 vezes menos, né? Então assim, é que ele gostava muito da família real, ele conseguiu visitar a rainha, tirar uma foto com a rainha. Ele estava num outro barato lá, né?
Mas ele falou assim que em termos financeiros ele não trocaria a estrutura e condições de trabalho que ele tinha no Canadá para dar aula de química lá na Inglaterra, né? E em 2017, 2018, 2019 teve greve na universidade, aí eu estou falando de professores universitários também, né? Pela questão de pensão e aposentadoria, eles estavam querendo fazer cortes de salário quando os professores se aposentassem, né? E também no sistema de saúde, o governo tirando dinheiro, sendo mais restritivo ao uso de exames mais de alta complexidade, né? Tendo problemas para comprar material didático para as escolas, para financiar as escolas, né? Isso é um problema que eles estão passando de fato lá e que eu acho que teve bastante a ver com o Brexit também, né? E outro dado muito interessante também lá, que a gente vive aqui em termos, é uma diversidade étnica dentro da sala de aula muito grande, né? Que também tem essa raiz refletindo a raiz no Brexit, eu acho, né? Tem muitos indianos, muitos europeus do leste europeu polonês, uma comunidade polonesa muito grande, e de árabes do Paquistão, né? Então, e são culturas muito diferentes, né? E aí você tem problemas da forma como a menina se comporta na família deles e vai conviver lá na escola com todo mundo, né? Sim. E aí várias pesquisas trabalhando a questão de gênero, trabalhando de linguagem, né? De respeito à linguagem própria daquela comunidade, né? Tiago, a gente tem alguma colocação, alguma Tem participação? a professora Ana Chaves está assistindo, falou que é um relato muito interessante e que mostra que a gente precisa ainda mais conhecer diferentes salas de aula pelo mundo. A professora Fernanda Leão mandou também os cumprimentos, parabenizou pela transmissão. E a Janaílma Marques escreveu aqui que nós temos muito que aprender ainda. E tem uma pergunta, salvo engano, que eu não estou achando, perguntando qual que é se na sua opinião a educação na Inglaterra é melhor que no Brasil. Difícil falar melhor, né? Educação multifatorial, tem várias facetas, né? Não vou fazer nenhum julgamento de melhor ou pior, né? Eu acho que a gente tem muitas coisas, a gente tem um problema de financiamento, de valorização da carreira que eu acho fundamental, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas a aprender para sair menos do conteúdo, né? E ir um pouco mais para essas habilidades que eu comentei, né? Dar uma modernizada, não quero usar a palavra inovação que está meio batido, né? Mas eles já estão, por exemplo, com uma disciplina, em 2014 a disciplina de programação foi colocada no currículo, né? Então eu acho que isso é um aspecto importante também. Agora, eu acho a escola pública brasileira também com excelentes ilhas de boas ideias, né? Eu acho que você tem trabalhos quando você trabalha por projetos, né? Quando você trabalha com os problemas sociais do Brasil, aparece muita coisa, né? Então, eu acho que não vou fazer esse julgamento melhor ou pior. Tem aí o PISA, que já faz medidas nesse sentido também, eu acho que não vou tocar esse ponto, né? Mas acho bom conhecer, né? Tem um livro muito importante, Cleiton, eu posso depois até deixar uma resenha, talvez, não? Chama Pedagogia e Cultura, né? É um professor lá da universidade, ele pegou uma câmera e foi filmar aulas nos Estados Unidos, na Índia, na França, na Rússia e na Inglaterra, né? E aí ele faz vários capítulos sobre cada um desses países e comparando diversos temas, né? Então tem até a estrutura da sala de aula, como currículo, como livro, né? E aí o resultado que ele chega é que eles não têm uma boa educação, né? Ele gosta muito da forma como os russos ensinam. Fala que, por exemplo, nessa questão do diálogo, ele falou assim que ele chegava na escola de aula britânica, o professor fazia uma pergunta, os alunos baixavam a cabeça. Não era para ser escolhido, né? Enquanto lá na Rússia, os alunos levantavam a mão e iam lá na frente e explicavam para a turma como ele tinha resolvido, né? Então depois eu posso elaborar uma resenha, recomendar esse livro, que em termos de conhecer outras culturas é bastante rico, cara. Legal, a gente pode compartilhar também na página do coletivo e aí todo mundo que tiver interesse pode acessar. Mandar um abraço aí para a Fernanda, mandar um abraço para Ana Chaves e para os outros educadores que estão acompanhando a gente também, né? São
muitos batalhadores pela educação, né, que estão todo dia em sala de aula, todo dia, acho que tentando fazer o melhor com aquilo que a escola pública brasileira oferece, não é? Talvez se nós transportássemos o modelo inglês para o Brasil, acho que não é solução. talvez não. seria um completo Não, fracasso. é. Né? Da mesma forma que se nós pegarmos o modelo brasileiro com os seus acertos e percalços e transportássemos para uma outra realidade, poderia não dar certo. Acho que a nossa intenção é muito mais tentar ver, né, o que tem sido feito de interessante fora, né, nesse caso aqui hoje na Inglaterra, e também, né, repensar aqui a nossa atuação. Né? Nesse sentido, a gente já começa aqui a caminhar para o final, né, o tempo que a gente havia combinado com o Leonardo, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da formação de professores. Né? Eu sei que você já citou algumas coisas, mas nós percebemos que no Brasil ainda é um entrave a formação de professores, e o que você teria de sugestões, enfim, de itens que pudessem ser compartilhados nesse sentido. Tá, no ensino médio, vamos dizer, dos ensinos das especialidades, eles exigem lá que você seja formado bacharel na sua área, né? Então você é historiador físico-químico, fez os 4 anos do bacharelado, que seria análogo ao bacharelado, e aí você faz 1 ano, o que seria a nossa licenciatura, né? E que eles chamam de PGCC. Então é 1 ano de formação educacional, e ela é muito, que eu reparo lá, muito dentro da escola. Então você faz 3 meses dentro da universidade, você fica praticamente 3 meses fora da universidade, na escola. Você tem um tutor na escola, então tem o professor que vai te receber lá. Esse tutor, ele sabe o papel dele muito bem, que é formar o professor também. Ele faz relatórios para a universidade, né? E aí você passa por toda a estrutura escolar. Né? Você não vai só lecionar a sua disciplina, mas você vai passar também pela biblioteca, pelo laboratório, o diretor vai te receber, o coordenador vai te receber. Né? Então, nesse sentido, ela é muito, não quero usar a palavra prática, mas muito viva dentro da escola. Né? E esse tutor, não vou falar que todos, entende? Vi uma pesquisa, de fato, que o tutor não ligava muito para quem ele estava recebendo ali, de fato, mas uma boa parte encara aquilo como uma atividade que ele teria que fazer também, né? Na hora que ele recebe um aluno, ele está ajudando a formar aquele aluno, né? Eu sinto um pouco isso falta nos cursos de pedagogia, né? Ter essa parte mais viva dentro da escola, que não seja só um estágio, sentar no fundo da sala, acompanhar algumas aulas ou ministrar uma aula de algum momento, né? E sinto uma falta talvez mais dessa instrumental que eu comentei lá no começo sobre como se estudar, né? Talvez algo mais como se lecionar também, né? O que é um plano de aula, né? O que é um material, avaliar o livro didático que você está usando, né? Sim. Eu me lembro quando eu fiz a minha licenciatura, a gente lia bastante sobre os PCNs, né? Eu sou antigo, né? Mas, de fato, você chegava na sala de aula, você tinha 44 aulas, né? O livro didático era um livro didático de física cheio de fórmula, né? Então você tinha um instrumento que não condizia com os PCNs, né? A escola falava assim, você tem que fazer os dois, né? Eu falei assim, você fica agora, o que eu faço, né? E muito da minha prática que eu desenvolvi foi de maneira clandestina, eu acho, né? Foi sozinho, fazendo essas duas coisas, porque o que a universidade me trouxe foi uma reflexão muito, muito forte. Eu me lembro da minha metodologia do ensino de física. A primeira avaliação era uma redação, acho que é o que mudou, o que era ser professor, alguma coisa, e eu me lembro que eu começava, quando eu entrei aqui, um bom professor, eu tinha esse modelo comigo, né? Eu adorava esse meu professor de física, ele pegava o giz, ele só falava assim para o primeiro aluno, onde que eu parei? Ele via onde ele parava e ele continuava na lousa, né? E eu disse, nossa, esse cara sabe muito, né? Mas colocava texto e conta, no fundo, né? E em 2 meses da disciplina eu desmontei essa estrutura e vi que era outra coisa, né? Então isso eu acho que a universidade faz muito bem, né? Agora como construir essa outra coisa eu acho que a gente podia caminhar um pouco mais, cara. Eu confesso que no ensino médio eu tinha uma decepção com as aulas de física, porque o livro didático tinha a parte teórica e tinha a parte das contas, né? Os cálculos. Mas a parte teórica que me interessava mais, que é como os pensadores chegaram àquelas ideias e aquelas fórmulas,
era mínima, era uma página, duas no máximo, e depois veio uma sequência de 10 páginas para se fazer contas, né? Eu que gostava mais do debate, da reflexão, era um pouco desestimulante ter essa estrutura. Você queria discutir o que era o tempo, e aí você tinha que calcular a conta de quanto tempo a pessoa demorava para atravessar a rua, né? Era mais ou menos isso. Era bem por aí. A gente tem mais uma colaboração? Tem. A Winnie Nascimento está agradecendo, ele escreveu aqui: muito obrigado por compartilhar esse debate que expõe as realidades. É uma conversa riquíssima para professores em formação. A Winnie é estudante de pedagogia lá da UENG. E a Janaílma escreveu aqui também, a Janaílma Marques, que ela sentiu muita falta dessa vivência com a realidade quando ela se formou. E por último, a professora Ana Chaves pediu para o Leonardo, se possível, para ele comentar um pouco mais sobre a pesquisa, para que ela possa conhecer um pouco mais da sua pesquisa. Eu gostaria de compartilhar que eu acho que no Brasil a maior parte de nós, né, quando nós vamos para a escola, por mais que a gente tenha afinidade, né, por mais que a gente tenha passado por boas graduações, né, por curso de bacharelado, enfim, mas quando a gente vai para a sala de aula é sempre um desafio, a gente sempre se sente um pouco solitário, um pouco acuado, e eu acho que isso que você compartilhou é interessante, a gente poderia realmente implementar políticas semelhantes no Brasil para atenuar porque às vezes as pessoas até desistem, não é? Ficam ali alguns meses sem saber exatamente se estão no caminho certo, se não, e acaba desestimulando os educadores. Mas acho que você gostaria de comentar, então, a questão que a professora Ana Chaves traz? Sim, posso comentar. Só falando um pouquinho da formação, que você falou, e a gente está falando dessa clandestinidade, né? Tem uma abordagem de... formação de professor, mas é mais também uma comunidade de aprendizagem dentro da escola, que começou no Japão, não vou lembrar, na década de 80, está chegando no Brasil, mas lá na Inglaterra já tem algum tempo, que chama Lesson Studies, né? Que é a ideia de planejamentos coletivos de aula e teste. Então você junta 3 professores, vamos planejar uma aula de átomo, né? Professores de química. E esse planejamento ele é coletivo, um dos professores dá aquela aula, tem um professor que assiste ou não, e eles vão falar assim, olha, isso funcionou, isso não funcionou. Eles mexem um pouquinho, o outro professor dá aquela aula. Os outros dois assistem. Isso funcionou, isso não funcionou. E aí no final de um ciclo, você tem uma aula que sem dúvida ela é muito melhor do que as 2 anteriores. Sim. São 3 visões, são 6 mãos, e é baseado em reflexão empírica, né? Você viu lá, ó, isso funcionou, isso não funcionou, né? E com a possibilidade de diálogo também entre áreas distintas. Entre áreas distintas, sem dúvida, né? A minha pesquisa, eu chamo ela de um estudo exploratório sobre o diálogo de sala de aula aqui no Brasil, né, que eu sinto uma lacuna na literatura aqui. Por exemplo, desde a década de 70 isso já existe, principalmente nos países de língua inglesa, né, Estados Unidos e Inglaterra. Então, vocês têm dados estatísticos, numéricos, vamos dizer assim, muito, muito fortes, né? Eu gosto de uma regrinha que chama, da década de 70, o relatório Flanders fala da regra de 2/3, né? Ele fala assim, 2/3 do tempo de uma aula tem alguém falando, desse tempo que alguém fala, 2/3 é o professor que fala, e desses 2/3 que o professor fala, ele está passando o conteúdo, né? Então, eu senti falta desse dado aqui no Brasil, a gente não tinha esse levantamento, então uma primeira ideia foi fazer esse levantamento, né? E a ideia era explorar possibilidades, dificuldades, problemas da gente fazer uma aula mais interativa, mais comunicativa nesse sentido, né? Então eu fiz a minha pesquisa aqui em Poços de Caldas, e acho que foi muito rica, foi muito produtiva, né? Tem um artigo publicado, ele é mais teórico, eu coloco algumas dimensões, eu falo em termos de dimensões e componentes da pedagogia dialógica, né? Aí não é dado empírico, mas muito dado do que a literatura está falando, o que seria uma pedagogia dialógica, né? Mas aqui eu consegui os dados empíricos para eu mostrar um pouco o que é o diálogo de sala aqui no Brasil. Que legal. Espero que logo, né, que você conclua a pesquisa, a gente possa se encontrar em outro momento, de repente numa outra ação do Coletivo Educação para compartilhar esses resultados, essas avaliações que foram feitas. Super disponível. Que legal. Aliás, o professor Leonardo está morando aqui em Poços, né? E ele já foi até algumas escolas para poder
fazer aulas de física, de astronomia, Oficinas, palestras. Está super disponível, engajado aí pela educação no nosso território. Então, quem tiver interesse depois pode fazer contato pela página do coletivo. A gente repassa para o professor Leonardo, que também tem acompanhado as reuniões de planejamento do Coletivo Educação, e aí ele pode também poder somar com outras escolas aqui de Poços. Para caminhar para o fechamento, Tiago, tem mais uma contribuição? Tem. O Cristiano Matos agradece o coletivo pela oportunidade de ouvir o professor Leonardo Lago. A Jéssica Batista, estudante de Geografia do Instituto Federal, que foi aluna do Educafro, coloca aqui que achou muito interessante essa ideia do planejamento de aula coletivo. E a Maria Gorete Figueiredo escreveu aqui que foi uma prosa muito boa, um esquenta para já ir preparando a volta às aulas. Obrigado pelas ricas contribuições. Nós agradecemos imensamente. É essa a proposta do Coletivo Educação, não é? Como nós comentamos aqui no início, nós temos pautas em termos de políticas públicas que nós defendemos, que nós militamos, que nós batalhamos, mas a gente sabe também que aquilo que acontece dentro de sala de aula é fundamental e nós, educadores, precisamos ter momentos de diálogo que nós possamos fortalecer as nossas práticas, né, as nossas ideias, e a gente só vai conseguir fazer isso dividindo mesmo, dialogando em momentos como esse ou em outros em que a gente possa refletir juntos. Eu queria te fazer uma última pergunta, Leonardo, antes da gente se despedir aqui, que é uma pergunta talvez de ordem mais, até de ordem mais política, né? Que a gente tem visto no Brasil ataques à educação e ataques à ciência, não é? A esse conhecimento sistematizado, dialógico, reflexivo que você compartilhou aqui conosco, a partir de sua experiência na Inglaterra, mas a gente tem percebido muito esse ataque à ciência aqui. Como é que você viu isso lá e como é que você analisa um pouquinho o caso brasileiro? Como é que eu vi a parte da ciência lá? Estamos falando aqui de terra plana, né? Estamos falando de terra plana que para um físico é um tema bem sensível, eu diria, né? Mas em outras questões também, até na própria educação, né? Sim. As escolas... Por exemplo, grandes teóricos da educação no Brasil que têm sido criticados assim, de maneira leviana, para não dizer de outra forma. E só para comentar de Paulo Freire, todos os livros que vão falar de pedagogia dialógica têm um capítulo dedicado a ele, né? Então, a questão do ataque que vem sendo feito agora às escolas públicas, ou à educação de maneira geral, né, nesse governo, eu acho que faz parte de um movimento que, na Inglaterra, eu vejo como um choque de culturas, né? Eu vou falar um pouco do Brexit, eu vou tentar puxar para esse lado, né? A questão do Brexit, eu estava lá quando teve a votação, né? E eu vi, com quem eu conversava, eu acho que eram dois argumentos, né? Tinha um grupo pensava a parte da mobilidade e de trabalho e de economia, que é bom ter fronteiras abertas, é bom você poder trabalhar em qualquer lugar e receber gente de fora, né? E esses eram contra a saída. E tinha um grupo que para mim era choque cultural, que eles estavam vendo muitas mesquitas sendo construídas, muitas pessoas usando burca ou turbante, né? Elas frequentando os espaços públicos das escolas, dos hospitais, e esse grupo vota pela saída, né? Então, eu acho que o que a gente vem aqui um pouco agora é um choque nesse sentido também, né? E aí mais um choque dessa polarização de pensar diferente, né? A gente passou aqui em Poços de Caldas sobre o movimento das escolas cívicos militares, né? De uma ideia muito rígida de força, de ordem, de poder, né? Que acho que não condiz com a educação e não condiz com a educação lá da Inglaterra também, né? Lá os alunos têm bastante autonomia, né? Para usar o espaço da sala de aula. Então você não tem, as escolas não têm muros, né? Você não tem um controle de entrada muito formal. E sobre a ciência... Mas tem um uniforme. Tem uniforme que é estilo Harry Potter, né? A sainha, a gravatinha, né? A capinha, que pra gente eu confesso, a primeira vez que você vê, você fala que bonitinho, né? Mas você perde toda uma identidade também da pessoa ali por trás, né? Fica tudo pasteurizado e você vai no supermercado, você compra esse uniforme, né? Sobre a parte da ciência,
Eu talvez fale de dentro de uma bolha, né? Que eu vivi muito a universidade, né? Meus amigos, meu contato social era muito perto da universidade e lá eles falavam muito evidência, né? Dentro da educação eles têm um jargão que ele fala evidence-based research, né? Que assim, a pesquisa baseada em evidência. Aí a gente tinha que discutir o que é evidência, o que vale como evidência, o que você mede, né? Mas vários dos posicionamentos eles trazem alguma, não vou falar argumento, alguma evidência concreta, né? Não vi falar de terra plana lá, não lembro de ver isso na mídia, não lembro de ver se isso ser uma discussão relevante lá, ou sobre a questão de não dar vacinas também. Sim. Isso são temas que eu não ouvi sequer citar lá. Cara. Tá. Que bom, né? Esperamos estamos com um problema aqui, que né? a gente não precise tocar nesses assuntos estamos com um problema aqui, me parece. A gente vai se despedindo por aqui, certo, Thiago? Tá no apoio aqui, agradecemos a Ana Paula também, que está aqui conosco. O Coletivo Educação segue se reunindo, a gente deve compartilhar no Facebook em breve as datas das nossas reuniões e durante o ano pretendemos desenvolver outras ações como nesse formato aqui, né, com a live, trazendo algum convidado que possa compartilhar um tema que seja relevante para a educação, a sua experiência, a sua pesquisa, para que nós possamos avançar. Eu insisto muito nisso, né? Em uma educação de qualidade, pública, laica, autônoma, que é isso que nós precisamos, é isso que a nossa sociedade precisa. Agradecer muito aqui a presença do Leonardo, né? nosso parceiro. Disponível. Obrigado por compartilhar. E você quer dizer mais alguma coisa? Só agradeço o convite e agradeço muito fazer parte do coletivo desde o momento que eu cheguei aqui, Felipe. Que legal. Abraço para todo mundo, ótima noite.